A gente entra aí justamente nessa posição de qual que é o limite da disposição para esse diálogo, né, Tio Rei? Você falava ali da abstenção do Brasil nessa discussão da OEA, mesmo assim a líder da oposição elogiou, agradeceu o Brasil justamente para saber que eles estão atuando ali no diálogo, que sabe muito bem que conversa tanto com eles da oposição quanto com Maduro. A gente viu você pontuando aqui as questões do Brasil estar representando interesses aí de outras nações, justamente por estar com esse poder de conseguir ter esse diálogo, mas a gente fica nessa berlinda, nessa saia justa, né, Tio Rei? Não querer romper, de certa forma, nenhum tipo de negociação diplomática, mas tem ali do outro lado as questões democráticas. Estava tentando puxar aqui agora, a gente viu que as posições, tanto oficiais do PT quanto as pessoais do Lula, têm sido muito criticadas internamente, mas queria trazer aqui alguns pontos da oposição, usando isso, claro, está munindo a oposição, de certa forma, essa posição pessoal do Lula para sofrer uma série de ataques, porque a gente estava falando ali, você estava comentando no comecinho da sua fala, a gente puxando aqui a parte do banho de sangue, do chá de camomila. Lá no começo a gente já estava vendo a reação dos bolsonaristas também, quando começaram a ser comparados com Maduro. Bolsonaro brincando ali do Maduro is my friend, a gente citando questões de comportamento parecidas ali na crítica à situação eleitoral, à lisura do processo como um todo, mas aí a gente está vendo aqui como que a oposição está usando essa fala do Lula agora, né, Tio Rei? Estava vendo aqui uma fala do Weingarten dizendo que essa semana está sendo desastrosa para o governo Lula, de desgaste de política externa do Brasil. Ele que cita tanto a situação da Venezuela quanto da morte da liderança do Hamas, o fato do Alckmin ter estado perto dele horas antes ali do atentado, que aí foi só para dar um pouquinho de contexto para o pessoal, ele disse aqui exatamente que, além do posicionamento do PT sobre as eleições venezuelanas, o vice-presidente Geraldo Alckmin apareceu perto do líder do Hamas durante a posse do presidente no Irã. Desastre atrás de desastre na política externa. O vice-presidente aparece ao lado de uma liderança do Hamas, enquanto o presidente não contesta publicamente as eleições. É por isso que não quiseram deixar Bolsonaro falar sobre Maduro em 2022. Ele também que comentou ali sobre como de um lado, eles não querendo, mostrando, associando ali de certa forma como eles vão usar isso politicamente para associar o PT como alguém a favor de ditaduras, como um partido a favor de ditaduras, esperado que a oposição fosse fazer ali um uso massivo disso. Nada Venezuela, era ser esperado, mas nessa comparação só com o fato do Alckmin estar ali, perto do líder do Hamas, aí já está forçando um pouco a barra, né? É um absurdo, né? É claro que o Vanguard não vai condenar o fato de que, embora Israel não tenha admitido, né, Israel agrediu a soberania do Irã e foi matar o líder palestino no Irã no dia praticamente da posse de um presidente moderado naquele país, porque ao terrorista de Estado Netanyahu interessa que estabelecer um conflito com o Irã também, como interessa estabelecer um conflito em todo o Oriente Médio, que é para ver se ele consegue se livrar, inclusive, da cadeia e esconder o terrorismo de Estado do próprio Israel, né? Que, por sua vez, foi vítima de terroristas. Enfim, o Alckmin foi à posse do presidente, fez muito bem. O Brasil não é rompido com o Irã. O Brasil estava lá, como estavam outros chefes de Estado, e não é o Brasil que decide quem senta onde, né? Tampouco o Brasil decide, não, com esse aqui eu não vou. Se fulano for à posse, então eu não vou. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não tem uma. Isso aí, tudo bem, eles têm o direito de tentar vender esse peixe podre deles aí, né? Estão preocupados com outra coisa. A extrema-direita está preocupada com outra coisa. Está se lixando. Se a extrema-direita se preocupasse com democracia, não teria tentado dar um golpe no Brasil, não é mesmo? Eu vou falar de novo. Se a extrema-direita se preocupasse com democracia, não teria tentado dar um golpe no Brasil. A coisa mais parecida que nós tivemos no Brasil com o Hugo Chávez se chama Jair Bolsonaro. Aliás, eu diria assim, Jair Bolsonaro é um Hugo Chávez mal-sucedido. Eu estou falando do Chávez mesmo, que ele elogiou quando o Chávez chegou ao poder, né? E depois o Chávez passa a bola para o Maduro.
né? Estou falando do Chávez porque o Chávez era militar na origem, assim como o Jair Bolsonaro, né? Então, o Jair Bolsonaro nada mais é do que o Chávez mal-sucedido, né? Ele nada mais tentou aqui do que um bolivarianismo mal-sucedido, falando linguagem de direita, né? Assim como o Maduro fala linguagem de esquerda, né? Que eu nem considero exatamente esquerdista. Isso é uma bobagem. Eles estão preocupados é porque o desemprego está o mais baixo em 10 anos. É com isso que eles estão preocupados, né? Eles estão preocupados porque sai pesquisa Quest e vai ver Bahia, Pernambuco, Lula tem 67, 69% de aprovação. E eles sabem que essa aprovação está em crescimento, né? E, portanto, precisa usar essa questão externa para ver se consegue atacar a avaliação que se faz sobre o presidente. É claro que o Lula, o governo, precisa tomar cuidado com essas questões, porque muitas vezes as pessoas nem sabem direito o que é que está sendo discutido e se criam pechas. As redes sociais conseguem fazer isso, né? Agora, a vigarice, com a devida vênia, hein, Van Garten? Você, sendo quem é, defendendo o que defende, é capaz de melhorar essa análise, né? Mesmo dentro do seu campo. Você pegar a presença do Alckmin na posse do presidente moderado do Irã, em que estava presente o líder palestino, que depois foi assassinado por Israel, num ato de ataque à soberania do Irã. Líder esse que conversa com Catar, líder esse que conversa, aliás, conversa com os líderes árabes, inclusive que davam presente para o Bolsonaro, que tinha relações com a Turquia, enfim, com outros países, né? O que o Alckmin tem a ver com isso? O Brasil tinha de estar lá, sim, na posse, fez bem, está lá o vice. E não é o Brasil que define quem senta onde, né? Mas certamente o Van Garten está muito orgulhoso do ato de Israel, né? Ele deve achar que é correto que um país quebre a soberania do outro, pratique um atentado dessa natureza no outro país, né? E ao fazê-lo, tente espalhar uma guerra que, por enquanto, tem um alcance limitado, mas o objetivo, obviamente, arrastar também o Irã para o conflito e aí, espalhando o conflito, Netanyahu, então, talvez consiga levar adiante o seu intento, que é expulsar o povo palestino das suas terras, né? Do seu território. Porque a essa altura é preciso que a gente diga é isso que está em curso. O que está em curso é um processo de extermínio do povo palestino na Cisjordânia, com a continuidade da colonização da Cisjordânia, ilegal, com o financiamento a colonos terroristas, que praticam atos terroristas contra agricultores lá na Cisjordânia, e o massacre que está em curso em Gaza, né? É uma análise que ela, enfim, ela mal esconde o cheiro de sangue. Reinaldo, mas a E ele gente vê. sabe que não pode, e ele sabe que não pode me acusar de ter simpatia pelo Hamas, né? A gente viu até aqui alguns paralelos mais cedo, o professor Maurício Santoro analisando situações de comparação, às vezes, de certa forma, entre Maduro e Netanyahu, mas aí quanto à preocupação com a manutenção da situação de momento, pois sabem que as consequências incidem. Netanyahu acabando uma guerra, de Maduro saindo ali do poder, as complicações para eles podem ser muito maiores do que só perder o poder em si, né, Reinaldo? Mas a gente... Desculpe, isso é importante, Muito? porque isso que você observou é bastante importante, porque qual era o pressuposto do grupo de Barbados, aquele grupo que se fez, que o Brasil integrou, para a transição na Venezuela? O pressuposto era assim: olha, está insustentável, o Maduro vai perder a eleição,
Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma transição sem sangue. A transição sem sangue é o quê? A oposição ganhando, tudo indica que vai ganhar. Essa oposição não vai retalhar, tá? Maduro e os milicos que o apoiaram, ok, tá, né? Ficam por aí, não vai ter processo. Um pouco foi isso. Vamos fazer uma transição sem sangue. Maduro não chegou a dizer tá, mas também não disse não. Voltou para a Venezuela. Voltou, seu representante voltou para a Venezuela. Começou o processo de eliminação dos adversários, eliminação assim, não, você não pode concorrer por causa disso, você não pode porque é processado por isso, você não pode, até que acabaram aceitando o atual candidato, né? Aceitaram porque acharam que ele não fosse ganhar, ganhou, né? E aí o Maduro, evidentemente, ficou com receio de que ele tenha de responder pelos seus crimes, então faz o que faz. E a mesma coisa faz o Netanyahu. O Netanyahu não pode deixar o poder em Israel. Se ele deixar o poder em Israel, ele vai para a cadeia. E ele não pode deixar que tenha curso uma investigação independente e séria, independente, que eu digo independente do governo, uma investigação técnica sobre o ataque terrorista do Hamas. Ou ninguém vai se perguntar como é que um país que tem inteligência militar para, no Irã, matar um líder como o líder palestino que lá estava, sob a proteção do governo iraniano. Como é que um país que tem infiltração, inteligência, tecnologia para isso, como é que permitiu um ataque? Permitiu, que eu digo, como é que foi possível haver um ataque daquela magnitude de um grupo terrorista vizinho que é monitorado 100% do tempo, também com tecnologia de ponta. Também essa investigação o Netanyahu não quer, né? Porque nós sabemos qual foi a consequência daquele ataque. A consequência daquele ataque, por enquanto, são 40 mil palestinos mortos. É a inviabilização, sabe-se lá por quanto tempo, que eles querem que seja até a eternidade, da criação de um Estado palestino. E, enquanto a guerra ocorria em Gaza, a ocupação acelerada, a colonização da Cisjordânia. Então, insisto num ponto de ontem, os extremistas se precisam, eles se gostam. Netanyahu, a cada vez que ele faz isso, ele sabe que ele fortalece posições extremistas entre os palestinos, como sabe que fortalece posição extremista no Irã. Ele não... O que é melhor para Netanyahu? Um governo iraniano moderado ou um governo iraniano extremista? Nós sabemos a resposta. É um governo iraniano extremista. Os extremos se atraem ali, que a gente já comentava, né, tio Rei?